você falar. Ah, como eu queria ouvir você cantar. Como eu queria ouvir você falar. Ah, como eu queria ouvir você cantar. Como eu queria ver você enxergar e a natureza poder contemplar. Como eu queria ver você enxergar e a natureza poder contemplar. E a natureza poder contemplar. Como eu queria ver você caminhar e de alegria poder saltar. Como eu queria ver você caminhar e de alegria poder saltar. E de alegria poder saltar. Mas tão pequena é a minha fé, mas vou orando, orando por ti, meu querido irmão. Mas tão pequena é a minha fé, mas vou orando, orando por ti, meu querido irmão. Falou a Tomé, tu viste e creu, bem-aventurados os que não viram, mas crerão. Jesus falou a Tomé, tu viste e creu, bem-aventurados os que não viram, mas crerão. Mas Jesus falou a Tomé, tu viste e creu, bem-aventurados os que não viram, mas crerão. Por isso vou orando, orando por ti, meu querido irmão, meu querido irmão. Mas Jesus
falou a Tomé, tu viste e creu, bem-aventurado os que não viram, mas creram. Minha composição, escrita dia 11/6/2024, na cidade de Montalvânia, Minas Gerais. Evangelista Paulo. 10h13. A partir de agora, estaremos transmitindo uma pregação da Palavra de Deus. Todos os dias, às 10h da manhã, você ouve aqui mensagem que edifica a sua vida, do coração de Deus para o seu coração. As portas estão abertas, vou buscar o meu povo, para perto de mim, onde a alegria não tem fim. Glória a Deus! Aleluia! Cumprimento o povo de Deus com a santa paz do Senhor Jesus, amém. Agradeço a todos os visitantes, sois bem-vindos em nome de Jesus. Vamos cumprimentar também os ouvintes, diga assim: a paz do Senhor. Ouvintes, a vitória é sua, é nossa, pelo nome e pelo sangue de Jesus. Pega a tua Bíblia no livro de Romanos 7, verso 2 e 3. Vamos falar de novo sobre o divórcio. Tem uns teimosos aí, né? Uns pastor rebelde aí, que quer usar de artimanha para poder passar a mão no pecado dele. Livro de Romanos 7, versículo 2 e 3. Quem achou diz achei. Quem não achou diz misericórdia. Achou? Todo mundo achou, hein? Vamos lá, isso aqui é para a pessoa que diz que pode casar de novo. Vamos lá, irmão Beto está caçando ali. Livro de Romanos 7, versos 2 e 3. Porque a mulher está sujeita ao marido enquanto ele, amém, ligada pela lei. Morto o marido, está livre da lei. Olha, lê o versículo 3, todo mundo junto, vai lá. Amém. Tá claro ou não tá, igreja? Fala assim: Jesus, que goteja como chuva tua doutrina em mim, assenta e glorifica a Deus. Pode bater palmas. Olha, irmãos, no princípio Deus fez homens e mulheres, e Ele disse que ia unir o homem e a mulher, sair da casa dos teus pais, serão ambos uma só. Então, já disse que é ambos uma só carne. Por que eu estou falando isso no início? É porque tem muitas pessoas que falam assim: não, mas eu posso me casar quantas vezes eu quiser. Pode sim, se todas morrer. Mas eu acho que se você casar com uma mulher, ela morrer, casar com outra, ela morrer, ninguém vai querer casar com você mais, né? Vai falar assim: não, vou casar e vou morrer também, né, irmão? Passou de 2, 3, já fica meio esquisito, né? Então o que acontece? O homem e a mulher, ele tem o direito de se casar, e só pode se casar de novo se um dos dois chegar a falecer, porque a Bíblia diz que nós estamos ligados até que a morte nos separe. Quem entendeu diz amém. Amém. Pastor, mas eu não tive sorte, minha mulher só faltou o chucaia, né? Não dou sorte com ela. O que eu faço? Pago o preço na oração e no jejum. Pastor, mas eu divorciei e casei de novo. Então, como alguns estão falando, alguns rebeldes estão falando aí, mas eu tenho um contrato, um documento que prova que eu sou casado. Então,
Lá no céu Deus também confirma, só se a sua esposa ou esposo tiver morto. Quem entendeu diz amém. Amém. É simples de raciocinar, ambos uma só carne. Então, se são uma só carne, como é que de você casa com outra de novo? Não tem como. Pastor, mas espera aí. Davi teve várias mulheres. Salomão teve 900 concubinas. Por que não podemos? Se a Bíblia diz que podia. Porque nós estamos na graça, não estamos na lei. Quando você vê esse tipo de coisa no Velho Testamento, o interesse de Deus é que o povo de Israel se multiplicasse. Não tinha outro meio, a não ser esse. Então, naquela época, se podia ter uma esposa e uma concubina, e várias concubinas. Só que era assim: o homem não chegava e falava, não, quero ter 10 mulheres, né? Primeiro, a esposa legítima tinha que concordar com aquilo ali para ter descendência. A terra não era populada como é hoje. Hoje tem país aí igual a China, que é super lotado. A Índia tem muita gente. Não era como hoje. Outra, se nascia 10 filhos, morria quase tudo, escapava 2, 3. Hoje não. Hoje, por causa das vacinas e tudo mais, quase todos escapam. Dificilmente você vai ver falar que uma pessoa teve filhos e morreu. 1, 2, 3. Às vezes, de vez em quando mas quase todas as mulheres que dão luz a filhos, eles escapam. Porque hoje é diferente. Então, ou seja, pastor, eu não posso ter várias mulheres. Não. Eu estava vendo no G1 um tal de trissal. Eu pensei, deve ser algum tempero, né? Trissal. Deve ser um tempero. Eu falei para minha esposa, o que é esse tal de trissal aqui? Eu estou vendo um homem no meio e 2 mulheres do lado. Ela falou, não, é agora a nova moda. É o homem ter 2 mulheres. Aí chama-se trissal. Eu falei, credo. É coisa... Bate palma da glória a Deus. Dá até um nó na garganta, né? Então o que acontece? Então tem o trissal agora. Um homem tendo 2 esposas. Pastor, mas eu acho que tem que voltar ao Velho Testamento. Poderia hoje ter várias mulheres. Aí você pensa, se a mulher pudesse ter vários homens, e aí, você ia gostar? Agora você imagina uma mulher, já dá um pouquinho de trabalho, né? Misericórdia. O que acontece? Às vezes você vai fazer uma compra, aí a mulher pega um creme, 2 cremes, né, irmão Beto? Irmão Beto ali é 3, hein? Eu sofro na pele, irmão. Eu tenho uma mulher e mais 2 filhas. Homem não tá nem. Homem repete a cueca 3 vezes. Não tô falando. Tem uns aí que repete a cueca. Vamos para o junto, não. Diz aí, eu acho que sim. Diz aí repete pelo menos 2. Irmão, tá... irmão, você pode ver que do lado da mulher, onde a mulher dorme, é tão cheiroso, limpinho. Do lado dos homens tem uma babinha grudenta que só o sangue. O homem é bicho porco. Então, irmãos, o que acontece? Não podemos voltar ao Velho Testamento. Estamos na graça. Então, o homem tem uma esposa só. É até mais barato. Fica até melhor. E se por acaso um dos 2 morrer, aí sim, se quiser, tá viúvo, pode se casar. Mas a Bíblia diz assim para o solteiro: bom é que o homem não se casasse, mas por causa do pecado cada um tem a sua esposa. Pastor, mas eu casei no tempo da minha ignorância. Eu não sabia o que era a Bíblia, eu não sabia de nada. Eu larguei da mulher. Então assim, eu agora posso casar de novo? Não, você é ligado pela lei. E erra o homem por não examinar a escritura sagrada. Pastor, mas Deus vai ter misericórdia de mim porque eu não sabia. É tão importante essa pregação no dia de hoje, que hoje é nosso aniversário de casamento, meu e da minha esposa. Entendeu? Exatamente. 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 O dia que eu fui casar foi assim. A juíza ficava assim: vocês vão casar, um sorriso forçado. Vocês sabem. Eu falei, meu Deus, não está forçando não. Mas era um testemunho que nós casamos. Por que eu estou falando isso aqui? Bom o Lucas ter falado.
Tem pessoa que fala assim, pastor, mas se eu casar no civil e não casar na igreja, não vale. Peraí, nós estamos falando de lei. A lei do homem aqui, quando você casa, então ele vale sim. Na igreja chama-se invocação de bênção, não é obrigatório. Tem um monte de regra para você casar na igreja. Se a mulher for pura, pode casar de branco e véu e grinalda. E se não for, não pode casar de véu e nem de branco. Tem que ser uma cor assim, creme, ou preto não, né? Preto se quiser, mas não dá certo. Um amarelo. Porque branco simboliza o quê? Pureza. Então, hoje em dia, eu já vi em algumas igrejas aí, quando eu era do mundo, pessoa casando até grávida. Pode, igreja? Casando grávida na igreja? Não. Casa no civil, vai na igreja e a gente vai se unir em oração e pedir que Deus tenha misericórdia. Quem entendeu diz amém. Então, está uma bagunça hoje. Mas se você casou lá no civil e não casou na igreja, seu casamento vale. Você está ligado um ao outro até que a morte o separe. Pastor, mas o que é concordado na terra é concordado no céu. Por isso eu casei de novo na igreja de você e casei 3 vezes, sei lá, 5 vezes. Então está valendo. Peraí, irmão, você está distorcendo o evangelho. Como que Deus vai distorcer a sua própria palavra? A Bíblia diz que Jesus, ele zela de noite e de dia para que se cumpra essa palavra. Então você, em outra questão, nós estamos aqui reunidos. Vamos juntar todo mundo aqui, vamos fazer uma cesta para o irmão. Quem concorda traz R$10 aqui cada um. Concordou aqui, no céu está concordado, mas dentro do evangelho. Pastor, mas tem um pastor pregando aí que eu posso casar aí. Eu casei e divorciei, porque eu tenho um novo contrato com a pessoa e pode. Se você pensar assim, então o casamento dos Manto Rosa também vale. Não está no papel? Então eu quero que você raciocine, irmão. Tem tanta mentira, tem tanta ladainha, tanta conversinha sobre isso. A palavra de Deus é reta, nós lemos aqui. Você está ligado ao marido, o marido ligado à mulher. Mas morto o marido, livre está da lei do marido. Então não tem esse negócio não. O ensinamento fiel e perfeito é a Bíblia. Pastor, mas eu optei por não casar. Então você é um enúquio, né? Pela fé, pela natureza, não sei. Tem pessoas que não casam e suporta não casar. Mas eu tenho visto no nosso meio pessoas que não quer casar, mas vive escorregando no quiabo. E bufe no chão, na casca de banana, bufe no chão. Não fica de pé. Quando eu era jovem, apesar que eu sou um jovem casado, vocês sabem disso, 42 anos, né? Jovem casado. Tinha um grupo de jovens com a gente. E sempre tinha um grupo de irmãs e irmãos que falavam assim, eu não vou me casar. Tinha uma irmã lá que eu falava assim, você não vai casar não, irmã? Eu falava assim, eu não vou não, então você é a Paulina. Paulina, né? Eu gostava de fazer uma gracinha. Você não vai casar, você é a Paulina. Eu vou me casar, tô nem aí pra você. É só esperar o tempo de Deus. E um homem bonito assim, foi fácil casar. Né, irmão Lucas? Foi fácil. Lucas sabe ali, tá vendo o filho dele lá, concordado na terra e no céu, tá vendo? Ele bate palma da glória a Deus. Então, irmãos, aí esses irmãos e essas irmãs, aquele grupinho, não vou casar, eu falava o grupo dos paulinos, das paulinas, eu falava era assim. E o que acontece? Não casava, mas vivia escorregando no pecado, caindo no pecado. Adiantou o quê? Olha, bom seria que o homem não se casasse. Era bom, irmão. O irmão Lucas, se ele fosse solteiro, ele estava fazendo a aula para lá e para cá. Mas agora é diferente. Tem que pedir, meu bem, o pastor queria que eu fosse ali. Entendeu? Tem que ser, irmão, porque você agora é casado. Entendeu? Quando você casou, muda. O irmão Olímpio está ali, né? Viúvo, graças a Deus, irmão. Não casou ainda, porque pode esperar. Está ali. Hoje ele fala assim, tem uns pratos aí, tem uns pratos aí, um bonito desse tem. Aí hoje é diferente, o irmão Olímpio, se ele for fazer uma viagem, ele fala, meu, vai isso, a filha dele, será que não tem problema eu ir lá? Aí quando casa muda, né? Né, irmão? Hoje é assim. Porque quando casa, irmão, ele tem que conversar com a esposa. Como é que um homem casado vai ficar andando para lá e para cá? É o solteirismo no casamento. Tem homem que fala assim, eu vou ali. Como assim eu vou ali? Você é solteiro? Tem mulher também, eu vou ali na casa da amiga. Peraí, para que casou?
É o solteirismo. Quando você é solteiro, você vai para lá e para cá, né? O Paulo Júnior nem sabe. Não pode, mulher, eu vou ali. Como assim eu vou ali? Então é complicado. Você não pode sair para lá e para cá dando a ocasião ao diabo. Porque se você sai sozinho, o diabo fica cochichando. Olha, tem coisa errada, não quer te falar onde vai, saiu escondido. É, irmão Lucas? Não pode. Às vezes a mulher se irrita. Ai, vai embora, some. Não fala nada. Tá certo, igreja? Não tá certo. Nós temos que ver que quando nós casamos, nós temos responsabilidade, quanto o homem, quanto a mulher. Eu já contei, mas vale lembrar mais uma vez. Um casal que eu conhecia se separou. Por que se separou? Diversas vezes o homem chegava em casa e a mulher estava no computador. Na época era o Yorkut. Yorkut, como é que chamava aquilo? Iogurte? Iogurte é bom, né? É Yorkut. Como é que é? Orkut. Eu não sei como é que é, não, mas vamos pôr o nome de iogurte mesmo. É, iogurte. É no lugar do Facebook, né? É, iogurte. É estranho aí. A mulher ficava o dia inteiro nesse iogurte aí. Estranho aí. E o marido chegava, a vasilha suja e nada de comida. Foi várias vezes, irmão. Até o dia que ele chegou, deu uma olhadinha, a mulher tá no iogurte lá. É. Aí ele foi lá, arrumou os trem dele e foi embora. Nunca mais voltou até a última vez que eu vi essa irmã. Não quis mais voltar. Ele falou, se for para mim chegar do trabalho cansado, fazer tudo, lavar roupa, fazer comida, prefiro viver solteiro. Quem entendeu diz amém. Então mesma coisa é a mulher. Se for para o homem ficar sentado com um buchão o dia inteiro, rolando para lá e para cá, roncando igual um porco, e a mulher tem que fazer tudo, chegar e, né, e o homem não faz nada, não trabalha, então para que ela vai casar? Né, irmãos? Cada um no seu devido lugar. O número de divórcios, ele subiu muito porque as pessoas não estão na posição correta que Deus estabeleceu. Até em educação de filho, às vezes a mãe vai com a mãozona para dar aquela educada. Aí o pai, não, no meu filho não, tem que bater em mim para pegar ele. Eu já vi isso aí. E assim são mães, não, no meu filho você não toca. Oh Jesus, faz uma obra. Faz uma obra lá, não é assim não, irmão. Quando um bate, você chama e diz, vai apanhar de novo. Tem que um apoiar o outro, irmão. Tem que ser a coluna da casa aos pais. Tem que um apoiar o outro e defender o outro. Amém? Tudo com ódio e decência em casa. O número de divórcio, irmão, ele triplicou. Tá tão esquisito hoje. Tá tão estranho. Tem casal que fica 2 anos casado e de você não suporta mais vir uma guerra, porque falta pedido de perdão, falta se humilhar. Então tá uma bagunça, não tá, igreja? Virou uma bagunça hoje o casamento. E tem pregação de casamento de todo jeito. Tem pregação para esquentar o casamento. Você faz assim, assim, assado. Só pecado. Esses pastores mundanos aí estão dizendo, você quer que seu casamento melhore? Faça a campanha de oração e de jejum. Levanta de madrugada. Mas a mulher não quer orar. Ore você, pague o preço você, e Deus vai fazer uma obra lá. Quem bate palma na glória de Deus. Pastor, mas a mulher quer me largar, ou me largou, ou o homem. Vou fazer a campanha da morte. Pode, será, fazer a campanha da morte? Pode. Aí você está fazendo a campanha, minha mulher tem que morrer para eu casar de novo, Jesus, eu vou fazer sua obra. Aí de repente a bicha da foice aparece para tu. Vou levar é tu primeiro, seu bocudo. Irmão, não pode orar para matar o outro não, isso é coisa de bruxo. Pastor, mas o homem não volta, a mulher não volta, que morra, arrumou outro que morra, né? Ô irmão, o que é isso? Ô irmão, o que é isso? Não é assim não, olhe, peça a Deus que prepara, que salva, que traga de volta, convertido, lavado e remido pelo sangue do Cordeiro. Hein? Nossa irmã Nilde é prova viva disso lá, né, irmão? Já orou alguma vez para a bicha da foice pegar o irmão ali? Jamais, né? Nunca fez isso, né, irmão? A bicha da foice quase pegou o carro várias vezes, né? Mas Jesus pôs a mão pela oração da esposa. Hein?
Porque quem ora para matar os outros, irmão, é bruxa, macumbeira do Satanás. Ora para Deus ter misericórdia, trabalhar, quebrar e fazer um novo vaso na presença do Deus Altíssimo. Glória a Deus. Deus é bom. Deus é bom, não é, igreja? Pastor, mas eu quero perguntar ao senhor uma coisa. Eu estou vivendo amasiado, meu casamento está valendo? Não, você está em pecado. Seu casamento não vale. E os que divorciou e está casado, o que faz? Larga isso aí e volta para sua esposa ou esposo legítimo, viva só. Porque é isso que nós estamos falando na Bíblia. Eu estou pregando salvação. A Bíblia diz que os adúlteros não herdarão o reino de Deus. Então, está claro isso aqui. Isso não é aquela história, eu acho que o pastor acha bonito. Isso não, irmão, eu vejo pessoas em situação como essa que me liga e chora. Tem gente que liga para mim, eu estou nessa situação, pastor, o que eu faço? Eu não sabia. Meu pastor falou que eu podia divorciar e casar, mas irmão, mas a Bíblia é clara. Mas quando eu mostrava para o meu pastor, ele distorcia e me convenceu e eu estou nesse laço. Cada situação difícil, né, irmãos? A verdade é, irmão, se você divorciou e casou de novo, está nessa situação, quando Jesus voltar, quando o seu fôlego de vida for recolhido, não tem salvação. Isso é Bíblia que era pregada pelos pastores antigos e hoje não pregam mais. Mas é a pura verdade. Quem entendeu, bate palma e dá glória a Deus. Lá no livro de Marcos, se eu não me engano, 10, verso 9, é lá que fala, né, que Deus ajuntou, não separa. Quer dizer, porque hoje tem um divórcio, antigamente não tinha, né? Hoje tem a carta de desquite, como é falado antiga. Mas Moisés falou assim, que por causa da dureza do coração do homem, permitiu a carta de divórcio. Por causa de quê? Dureza do coração do homem. Como esse caso que o homem chegou lá e falou, a mulher não vai fazer nada em casa, eu vou embora. Isso é dureza de coração. Não era melhor ele ter jejuado? Eu estou falando de casar os crentes. 2 crentes. Não era melhor ter pagado o preço na oração no jejum? Pastor, se é assim, então eu não vou me casar. Vai adiantar você ficar escandalizando a obra de Deus, fazendo escândalo? Tem gente que fala, não me caso, aí vive no pecado, vive escandalizando o evangelho. Então é melhor você orar a Deus, pedir a Deus que prepare. Pastor, mas se Deus revelar que eu devo casar, eu vou casar com um príncipe encantado, igual a irmã Adriana, um lindo assim, né? Não é bem assim não, igreja. Casamento tem seus altos e baixos. Tem problema. Não adianta. Não existe o casamento perfeito. Existe um Deus perfeito que está lutando por seu casamento. Mas Deus revelou, pastor, quer dizer que todo dia vai ter café da manhã na minha cama. Vai ter uma vassourinha para você varrer lá. Casa, lavar o banheiro. Não é assim não. Não, mas se não der certo, a culpa é do Senhor, é a culpa de Deus, a culpa é sua que não administrou seu casamento. Então, irmão, não existe aquele casamento perfeito. Existe sim um Deus perfeito que vai te abençoar. Aí eu casei. A mulher tem que me aturar. Ela não pode me largar. Ela não é obrigada a viver com você não, querido. Não é obrigada a viver. Ela não pode se casar de novo. Mas também, todo mundo que quando o casamento está em crise, eu aconselho ao quê? Lutar. Lute. Tem que lutar, tem que correr atrás, tem que pelejar. Não desista do seu casamento. Deixa Deus trabalhar e fazer a obra. Quem bate palmas. Mas tem muitos pastores distorcendo o evangelho. Tem demais, tem muito. Dizendo que não deu certo, larga, casa com outra. Eu casei no tempo da ignorância, como eu disse. Tem tanta coisa. E o pior, irmão, que nesse tempo futuro, estava dizendo para o meu menino, cuidado aí no seu tempo aí. Agora os cabas muda lá, né? Faz uma cirurgia. Como é que vai ter certeza que é mulher? Complicado, né? Eu já não corro esse risco. Né, irmão Carlos? Essa geração aí, ó, né? Essa geração igual a geração de Solírio. Solírio não, Solírio é que tá viu. Mas não tá ficando esquisito?
Uma cidadã me falou: pastor, se eu casar com uma pessoa que era homem, virou mulher, e eu descubro, meu casamento valeu? Claro que não. Claro que não. Pastor, e se eu casei com uma divorciada e eu largar ela, eu sou casado? Não, você nunca foi casado, você é solteiro. Mas tem que provar. Amém? Mas se eu casei com uma pessoa divorciada e nesse período o esposo legítimo dela ou a esposa morreu, aí você passa a ser o legítimo. Quem entendeu diz amém. É simples, irmão. É muito simples a palavra de Deus. É só ser espiritual. Essas pessoas que dizem aí que o divórcio está valendo, não sabem nada de Deus e nada de Bíblia. São mentirosos, são falsos profetas mesmo, enganadores. Só estão de olho na lã e na gordura das ovelhas. A verdade dói, irmão, é difícil, mas é palavra de salvação. Você bate palma da glória a Deus. Um dia veio ver os irmãos aqui em casa. Os irmãos lá da igreja onde eu era, foi que me instruiu na fé, me ajudou muito, apesar que não estão lá essas coisas hoje, mas eu respeito muitos eles aí. Eles estavam cochichando quando eu fui fazer um café ali, e aí conversei com a minha esposa e eu vi, eles estavam cochichando. Eu olhei para ele: o que foi? Ele estava conversando com os irmãos aqui: você ganhou na Mega Sena. Eu falei: mas eu não jogo? Como é que eu ganhei sem jogar? Eu falei: como assim, irmão? Mega Sena? Conversa. Ele falou: não, seu casamento é uma benção, e de alguns irmãos aí não é. Aí eu falei: graças a Deus. Mas, irmãos, não é assim. Os solteiros, né? Os viúvos, você tão, como diz o ditado, com a faca e o queijo na mão. Por quê? Você vai para o jejum e para oração. Laço, irmão, vai vir demais. Mas Deus é fiel para te dar o discernimento. Você pode orar, você pode jejuar e esperar. Mas está demorando demais, eu estou ficando velho, perdendo o cabelo, pastor, não vou casar não. Deus tem o melhor para nós. Então, ou seja, quando eu fiz a campanha, logo depois que eu entreguei uma campanha que foi 7 madrugadas com Cristo, né, irmão Lucas? 7 madrugadas, mas compensou. E quando eu entreguei, que eu fiz aquela oração, eu fui dormir e sonhei com a irmã Adriana. Nunca tinha vindo na feira nem comprando banana. Por que você está rindo aí, Lucas? Mas dá um jeito lá. Dá um jeito desse homem aí, mas valeu a pena, né? Então, igreja, o que acontece? Quando eu vi a irmã Adriana, eu fiquei esperando ver se ela aparecia, entendeu? Aí quando eu vi, eu saí gritando: eu sou casado com você. Não, claro que não. Eu fiquei calado, que foi o que é de Deus, acontece. Tem gente que tem um sonho e nem sabe que é Deus. Aí liga para jovem, vê a jovem: eu sou casado com você. Paga de ser abestado. Se foi Deus que te mostrou, fica calado. Vai acontecer. E bate palma da glória a Deus. Se é Deus, se cumpre. Vai espantar a caça com o seu bocão aí. Vai pensar que você é doido. E outra coisa, irmãos, nem tudo que você sonha é Deus. Tem sonho da carne, tem sonho que é Deus, e tem sonho que é o inimigo que entra. Então não é assim não. Então é só esperar em Deus, ter paciência, esperar com tranquilidade. Não vai se desesperar demais não, porque Deus tem o melhor. Mais uma coisa sobre casamento que é muito importante: idades que não são compatíveis. Olha, irmãos, eu nunca vi um irmão casar com uma mulher muito nova para não dar um problema no futuro, ou vice-versa, dá um probleminha. Não é aconselhável. Amém? Eu acho que 10, 12 anos no máximo, mas passou disso não dá. Não dá. Então tem uns irmãos aí, uns coroas jovens, né, que fica doido para casar com uma mulher nova. Irmão, sua idade não é compatível, não vai dar certo. Você vai murchar igual maracujá velho. A verdade é essa. E a sua esposa vai estar novinha, você lá todo enrugadinho, amor, parecendo uma múmia. Bebê, eu quero um carinho. Misericórdia, está arrependido. Não dá certo. Caça uma pessoa para casar compatível com a tua idade. Um dia o irmão falou assim: pastor, eu queria casar com uma mulher nova igual o senhor casou. Eu fiquei olhando para ele. A madrinha não é mais nova que eu, mas não é tanto. É porque, graças a Deus, Deus está conservando lá, né? Mas não é tão. Eu falei: não é tanta diferença, não.
O irmão Gabriel Azulão não está aqui hoje, está lá com o irmão Elis, mas ele falou, quando ele viu que a irmã Diana, nossa, o pastor casou com a novinha. Aí ele me contar esses dias, eu falei, acaba sem vergonha, né? Falei, irmão, a nossa diferença é pouca, não é tanta, porque a irmã Diana parece que é mais nova. Eu acho bom isso. Mas de vez em quando o pessoal pensa que ela é muito mais nova que eu, na verdade não é. Mas se você quer se casar, é solteiro, é jovem, viúvo, caça uma pessoa compatível com a sua idade, porque senão não vai dar certo. Pastor, outra pergunta que me fizeram: primo pode casar com prima? Pode, mas vai ter um probleminha. A proximidade sanguínea pode dar um problema com os filhos futuros. Era primo com primo, né? Viu? Isso aí é provado cientificamente, não é uma maldição, porque primo com primo pode sim se casar, mas tem esse risco. Amém? Quem entendeu diz amém. Quem bate palma e dá glória a Deus. Irmãos ouvintes, estão ouvindo essa palavra veio direto do coração de Deus para os nossos corações. É uma palavra que tem que ser falada, porque sempre tem ligação, perguntas. E a verdade é, divorciou, casou de novo, o cônjuge está vivo, está em adultério. Não tem outro meio. Então eu quero que vocês pensem nessa palavra, nesse evangelho que está sendo pregado. Bichinho gostoso, né? Então pense nessa palavra, irmãos. Pense no seu casamento. Qual é a sua situação? As Assembleias de Deus antigas pregavam como nós estamos pregando. A IPDA não sei se ainda prega assim, mas essa é a verdade bíblica. Pastor, meu casamento foi uma luta, foi briga, foi violência, mas você se casou porque quis. Você foi lá e assinou o papel. Você casou e agora você está ligado até que a morte o separe. Então eu vou viver só. Se você suporta, então faça isso. Mas fica entre você e Deus. Mas você que é jovem, está com 30, 40 anos, toda vez que aparece o casamento, eu não vou me casar, não, tenho medo. Está meio esquisito esse negócio. Porque tem uns irmãos que é desse jeito. Eu quero casar. Quando chega na hora de casar, pula fora. Eu acho que eu estou com medo de casar com essa irmã. Fica até meio esquisito. Isso é esse negócio. Vamos ver o que está acontecendo. E o tempo vai passando, ele vai murchando, igual a história do maracujá que eu falei para vocês. E aí como é que fica? É complicado. Não quer se casar? Não se case. Mas se quer se casar, case logo. Quando Deus preparar, pega a tua bênção. Quando eu estava orando com a irmã Adriana, aí nós fomos para a sorveteria, o jovem. Aí tudo longe, que o namoro do cristão é diferente. O irmão olhou para mim, olhou para a irmã Dani: você está orando com essa irmã aí? Eu falei: estou. Vou contar uma história para vocês. Eu falei: pode contar, irmão. O nome dele era irmão Nerso, nunca mais vi ele. Era um jovem velho, mas era um jovem. E ele estava, um certo homem tinha uma filha bonita para se casar. Ele me contando. E ele falou: minha filha vai se casar com o primeiro que ficar 5 minutos agarrado no rabo desse cavalo. É no cavalo bravo. Irmão Olímpio, quer arriscar? Se for bonita, vale a pena. Aí ele me disse que todo mundo que ia lá, eu sou o cabo valente, segurava no rabo do cavalo, o cavalo pulava, dava um coice e o cara soltava. Você não é macho não, sai daqui. E foi muitos, mas teve um jovem que chonou na minha. Rapaz, né? É bonito mesmo. E foi lá e falou: 5 minutos, segurou no rabo do cavalo. Ele pulou, deu 10 minutos, deu 15 minutos, deu 20 minutos, o cara segurado no rabo do cavalo. Ele falou: esse cabo é macho, tá aqui minha filha para tu casar. Aí resultado, ele falou para mim: irmão Eduardo, segura no rabo do cavalo, não só solta depois que acabar o tempo, porque essa mulher Deus preparou para ti. Então, irmãos, tem irmãos que não seguram no rabo do cavalo, não. Tem irmão que não quer casar, tem irmão que não segura no rabo da cabra também, não. É mais fácil a cabra, né? Mais tranquilo. Então, irmão, tem gente que pede a oportunidade de um bom casamento e pula fora. Se eu não tivesse casado com a irmã dela, tadinha dela. Ela estava chorando até hoje, né? Não é, irmão Lucas? Aí Deus deu essa bênção para ela. Então os solteiros seguram no rabo do cavalo. Os casados garra nos pés de Jesus e chora: meu Deus, eu estou cansado de apanhar dessa mulher. E Deus vai fazer uma obra lá. Quem bate palma da glória a Deus.
Amém, igreja? Não acredito nesses falsos profetas, não. Esses filhos do diabo aí que diz para esquentar a relação, faz isso, isso e aquilo. Ah, povo do diabo. Quer que renova seu casamento, irmão Roberto? Quer ganhar um cafezinho na cama? Né? Buquê de rosa? Aí vai na campanha, vai no jejum. Vai, pastor, eu quero um sofá novo. Campanha do sofá novo. Deus toca no meu marido. Vai ficar abestado e vai comprar isso aí. Irmão, o Sueli também, tá olhando pro Isaí lá. Eu pro Isaí ficou assim triste, ô Jesus, tanta oração. Tanta oração, né, irmão? Deus não resolve? Deus vai fazer uma obra lá, irmão. Deus vai chegar lá. Jesus vai chegar. Amém, igreja? Quem recebe essa palavra diz amém. Amém. Palavra fiel é essa. Guarda essa palavra no seu coração. Diga assim: Jesus, eu recebo essa palavra na minha vida. Bate palma e dá glória a Deus. 10h48.